Trânsito. E a gente já volta direto conversando com o André Luiz Barcelos, porque todos os dias vocês mandam mensagens com dúvidas de trânsito aqui pra gente. Essas dúvidas, elas são reunidas e a gente leva para o André Barcelos do MC e toda terça-feira ele entra ao vivo para conversar com a gente, para esclarecer essas dúvidas. Então vamos dar bom dia para ele, para a gente começar o nosso quadro hoje. Bom dia para você, André Luiz. Bom dia, satisfação poder participar novamente. Vamos Satisfação é lá. nossa, acredite. E a gente vai agora trazer para você as perguntas dos nossos ouvintes. E a primeira delas é um ouvinte perguntou se a obra no canteiro central da Avenida Alberto Craveiro, ali perto do aeroporto, vai impactar passagens de carros pela faixa exclusiva de ônibus. Pronto, é uma obra grande, né? Uma obra que ela vai ter uma parte que ela vai ser aérea, né? Ali em toda a avenida do aeroporto. E ela entra, né, na Alberto Craveiro e depois da Pedro Dantas, ela deixa de ser aérea e ela passa a ser um metrô de superfície. Então vão ter duas passagens de níveis lá, né? Uma na Paula Francinetti e a outra é no semáforo posterior, um pouco mais na frente. O nome fugiu agora, né? Mas vai ter sim essa mobilidade. E durante a obra, lá a gente já está com tapumes, a gente já vê tapumes lá, a faixa exclusiva de ônibus, ela está com os equipamentos desativados, né? Justamente para que as pessoas possam circular sem maiores problemas. A obra avançou um pouquinho, né, na via, até para poder ter um espaço, mas vai continuar tendo a ciclofaixa, vai continuar tendo também a faixa exclusiva de ônibus e a população vai ganhar aí um metrô de superfície que vai até o Castelão, né? Então, uma ligação importante, né? Quanto mais transporte público, melhor para a cidade, e é um transporte aí de alta, que vai pegar um fluxo muito grande de pessoas. A segunda pergunta, André, é um outro ouvinte que diz que viu vários acidentes com moto acontecendo nos novos corredores exclusivos aqui em Fortaleza. E em um desses casos, um motociclista bateu do lado do retrovisor dele. E aí, com isso, ele pergunta se esse corredor para as motos vai ou não vai acabar. Pronto, esse corredor, ele, de fato, ele já existe, né? Entre os carros, as motos já circulam. E esse tipo de intervenção é justamente para evitar o que aconteceu com ele, né? Porque quando você define esse espaço, então naturalmente os automóveis vão se acomodar na faixa de um lado do outro e o motociclista ele vai ter um espaço aí para ele poder circular no corredor, né? Então é natural que nós não tenhamos esse tipo de conflito quando se cria essa intervenção, né? É uma medida que ela está sendo avaliada, tanto que Fortaleza ela tem ela como fase de teste, a exemplo de outras cidades, né? E Fortaleza sempre faz diferente. Fortaleza ela sempre, quando ela pega qualquer intervenção, ela melhora a intervenção, né? A gente já tem essa prática como foi feito na readequação de velocidade, né? Então, Fortaleza melhorou a sinalização, colocou aí as indicações de velocidade, né? Porque talvez aí o grande problema seja o comportamento do usuário, né? Que vai se sentir mais seguro e pode aumentar a velocidade. Aí vai ser um problema. Então, elas foram implementadas em vias que já têm velocidade controlada para conter isso. Então, o grande objetivo é disciplinar esse fluxo de motos que já existe, mas principalmente você organizar o fluxo. Então, o que se espera é que a gente não tenha mais a ocorrência desse tipo de incidente, né, da moto batendo no retrovisor, mas pode ter certeza que isso está sendo avaliado. É um período aí de avaliação, onde a gente está identificando quais são os problemas para ver se é realmente uma medida que merece ser implementada em outros locais da cidade. Então, tudo vai passar por avaliação. Vamos para a terceira pergunta, então, de mais um ouvinte. O Otávio,
Ele perguntou se há necessidade de imprimir o cartão de estacionamento do idoso ou se pode ser o cartão digital. Pronto. A gente tem duas situações, né? Se ele tem o cadastro desse veículo junto ao aplicativo carteira digital, né? Se esse cadastro a gente consegue identificar no sistema, né? Aí ele não precisaria imprimir essa situação, né? Isso é previsto já, né? Existem veículos que a gente consegue identificar que estão registrados no Cadastro Nacional, então a gente consegue identificar. Mas se ele simplesmente ele emitiu lá a credencial, né? E a emissora também disponibiliza em PDF, aí ele tem que imprimir e aí vai ter que colocar lá visível no veículo, né? Então, tem que estar visível para que a equipe de fiscalização ela possa efetivamente entender que ali é um veículo de uma pessoa que tem, né, que é idosa, né? Então, tem essas duas situações, né? Então, assim, por precaução, né? Deixa lá impresso, né? Se você tiver aí feito pelo carteira digital, ele tiver dentro do sistema, a gente consegue visualizar. Se não, imprima e coloque lá no console lá do veículo. Vamos continuar aqui com mais uma pergunta de ouvinte. Depois dessa pergunta do Otávio, vem um ouvinte perguntando se há planos para uma ciclofaixa na Avenida Presidente Costa e Silva, na Messejana, até o bairro José Walter. Ele diz que vários ciclistas já se acidentaram nesse local. Pois é, a gente tem esse histórico aí, infelizmente, né? É um histórico aí triste. E planos tem esse projeto de uma intervenção local, esse projeto aí, ele é um projeto que é caro, né? Ele precisa aí de um aporte de investimentos, mas existe projeto. No momento, a gente não tem ainda uma previsão de quando ele pode ser implementado, justamente por conta desse tipo desse recurso que vai demandar. Mas projeto existe, existe um planejamento das ciclofaixas e ciclovias da cidade, principalmente hoje, o grande desafio hoje da gestão é que a gente possa manter essa infraestrutura, que ela já é muito grande, né? É uma estrutura que tem praticamente 500 quilômetros aí, percorre a cidade como um todo, é manter essa estrutura e integrar essa estrutura e dar mais segurança. A exemplo de algumas intervenções que já estão acontecendo, onde ela está sendo reforçada, onde alguns elementos novos estão sendo implementados para dar mais segurança. Então, o projeto existe e a gente está buscando aí meios, né, para o futuro para poder implementar. Mais um ouvinte chegando aqui para uma pergunta para você. O taxista Pires, ele perguntou por que não existe fiscalização nos pontos de táxi em Fortaleza. Ele relata que eles estão sempre ocupados com carros particulares, principalmente na Avenida Beira-Mar. Assim, na verdade, nós temos uma fiscalização bem forte e na Avenida Beira-Mar, que inclusive tem a fiscalização de vídeo monitoramento, né? Hoje é muito comum, até o próprio taxista, né? Ele informa ao 190 que tem irregularidade lá naquele local e as equipes vão ao local. Então, tem sim a fiscalização. Na beira-mar, além da gente ter equipes de viatura, essa fiscalização ela é feita pelo vídeo monitoramento, né? A gente tem praticamente toda aquela região era coberta pelo vídeo monitoramento, né? E possivelmente esses veículos estão sendo autuados, né? A remoção desse veículo ela é prevista, né? Mas aí é uma ressalva que a gente faz. A remoção ela é uma medida administrativa que ela depende das condições que nós temos de fazer. Por exemplo, na beira-mar mesmo, a gente evita ao máximo fazer remoções. Porque quando você vai fazer uma remoção em uma região como ela, que é muito sensível, tem um fluxo intenso,
você acaba causando um transtorno maior do que o transtorno do estacionamento irregular. E você vai ter que interditar a avenida, e essa interdição ela vai levar aí pelo menos uns 10 a 15 minutos, e aí o transtorno é muito maior. Então, nesse caso, em alguns locais, a gente não vai remover o veículo, a gente vai fazer a autuação, né, e fiscalizar de uma forma mais contínua. Vamos responder agora o outro ouvinte, que é o Joetan. Ele pergunta como ele pode recorrer a uma multa de placa ilegível. Ele diz que a multa foi para o marido dele e questionou como os fotossensores registraram a placa, já que ela é ilegível. Pronto, é uma pergunta bem recorrente, né, na verdade, né, porque a própria manual de fiscalização, ela tem uma definição, o ilegível. O ilegível não é aquela situação que até pode parecer que você não tem como visualizar de jeito nenhum a placa, né? Então, se fosse assim, nem dava, né, para fiscalizar efetivamente. Mas pela legislação, o ilegível, ele é qualquer situação que ele dificulte a visibilidade, né? Você tinha, por exemplo, aquelas placas mais antigas que tinham relevo, né? Muitas vezes a gente conseguia identificar pelo relevo. Aquele relevo lá dava a gente a certeza de que aquele algarismo, e aí você podia fazer a autuação tranquilamente, né? Mas ele estaria apagado, então aí estaria elegível. Então pode ser também qualquer outro elemento que possa atrapalhar essa visibilidade, né? Muitas vezes um fitilho, qualquer elemento que esteja ali, né, naquela placa para atrapalhar essa visibilidade, ou até mesmo a sujeira, né? Tem gente, já viu situações da pessoa até ela colocar a sujeira, ou então ela não sabe, mas tem uma sujeira ali no veículo, mas dá para identificar. Se for um automóvel, muitas vezes a gente consegue identificar pela placa dianteira. Se for para moto, aí nem sempre é possível identificar, porque só tem uma placa efetivamente. Mas esse legível é uma definição, né, que não necessariamente indica que o veículo ele não tem como identificar, né? A gente consegue muitas vezes identificar, né? Mas se estiver muito ilegível, aí não tem, realmente não tem como. A gente tem mais gente perguntando de multa. Nesse caso, o Joel perguntou se os fotossensores da Avenida Alberto Craveiro estão funcionando mesmo com a obra do VLT acontecendo lá no local. Pronto. Locais que nós temos obras, né? Sempre é feito um desligamento desses equipamentos para poder facilitar o acesso, principalmente locais que a pista foi alterada, né? Teve algum tipo de intervenção na pista. Então isso aí é bem tranquilo, ele pode ficar tranquilo em relação a isso, né? É um transtorno temporário, né? A ciclofaixa vai ser mantida, né? E brevemente a gente vai ter aí mais alguns quilômetros, né, de metrô para a cidade. Então, isso vai ajudar muito aí quando a gente tiver a Copa Feminina, né? Copa do Mundo, que vai acontecer aí no próximo ano. Então, vai ser bem interessante para a cidade. Outro ouvinte também, André, a Isa fala que foi multada 2 vezes, numa diferença de 2 minutos de tempo. Uma vez, multa por utilizar o pisca-alerta, exceto em mobilizações ou situações de emergência. 1 da tarde, 48 minutos, do dia 31 de outubro. E 2 minutos antes, ela havia sido multada por estacionar em local ou horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização. Então, a gente Perfeito. tem essas duas mensagens aí, uma 13h46 e a outra 13h48. A Isa até mandou pra gente. Pode mostrar o print? Pode? Então deixa eu liberar aqui o print para que todo mundo você também possa acompanhar, André. Que aí são duas mensagens, duas multas, na verdade, né? Em pouco tempo, olha. Utilizar o pisca-alerta, R$ 130 de multa. E R$ 195 por estacionar em local e horário proibidos pela sinalização.
Aí questiona como é que funciona esse tipo de multa. E sobre o pisca-alerta também, que não pode ser ligado. Explica para essa ouvinte, para todo mundo, André. Perfeito. Primeiro, o pisca-alerta, ele tem regra para o pisca-alerta, né? Ele realmente é um equipamento que ele não pode ser utilizado de qualquer forma, né? Ele deve ser utilizado em situações de emergência, quando o veículo está ali imobilizado, pisca, até o termo, né? Ele está alertando de alguma situação na via, né? Então ele não deve ser, você não deve sair com o veículo utilizado, ou então numa situação que não é uma situação dessas de emergência. E aí isso aí já caracteriza o uso indevido do equipamento. Muitas vezes você vê até a pessoa acionar em movimento, não deve acionar. Até porque quando você liga o pisca-alerta, o veículo ele deixa de ter as luzes de indicação, né, de direita, esquerda, né? Então acaba sendo aí uma coisa mais complicada. Então nem em cortejo se usa esse equipamento, né? Então realmente existe regra para o uso, né? E além disso, você tem aí duas situações bem diferentes, né? O que não pode acontecer é quando uma multa, uma infração está dentro da outra, né? Por exemplo, transitar pelo acostamento e fazer aí uma conversão, né? Pela esquerda, né? Ou pela direita, né? Ou, aliás, uma transposição de faixa pela direita, dá para a mesma coisa, né? Então, aí, uma é que deve ser efetivamente ser autuada, né? No caso, você tem duas situações bem diferentes, é um fato gerador diferente, né? Por exemplo, a pessoa, ela avançou um semáforo, ela está com o celular, tá sem cinto. Cada situação é uma situação diferente. Aí, nesse caso, cada situação é uma autuação diferente. No caso dela, são duas situações diferentes, por isso as duas autuações. E o pisca-alerta tem sim a regra, ele não deve ser utilizado de qualquer forma, apenas para situações aí que a pessoa ela tem que indicar, é uma situação de emergência. Agora, como é que vocês avaliam na hora de multar que é uma emergência ou não? Olha, provavelmente o veículo estava estacionado em um local, né? A primeira foi já de estacionamento, né? Foi isso? Eu não estou lembrado do A tiro. primeira foi por estacionar em local e horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização. Aí, Perfeito, 2 minutos né? depois, utilizar o pisca-alerta, exceto em mobilizações ou situações de emergência. Como Perfeito. saber que é uma situação de emergência? Por exemplo, quando você tem o veículo em pane, o veículo está no meio da via, aí você deve sim utilizar o pisca-alerta. Inclusive, deve usar também o triângulo, né? Agora, o veículo estacionado, né? Está no local proibido, mas ele está estacionado, bem estacionado. Ele estava estacionado. Ele utiliza o pisca-alerta, ele está cometendo a segunda infração. Então, o pisca-alerta ele não deve ser utilizado sem ter essas regras específicas que estão lá na legislação de trânsito. Então, normalmente, você deve usar o pisca-alerta nessas situações que você está imobilizado no meio da via. Então, é uma situação, o veículo está quebrado, o veículo está danificado, o veículo está em pane, né? Aí você vai lá e aciona o equipamento. E aí sim, aí ele está com o uso correto dos dispositivos. Perfeito, André. Muito obrigada, viu, por esclarecer as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, muitas dúvidas esclarecidas. E a gente volta na próxima terça-feira com mais dúvidas dos nossos ouvintes, as que não foram respondidas hoje. Podem ficar tranquilos que a gente passa para a próxima terça-feira. André Luiz, ao vivo, conversa com Perfeito. a gente de novo. Obrigada, André. Até a próxima terça. Até a próxima. Obrigado.